gente, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, né, nós estamos aí, né, no quarto domingo do Advento, né, que proclama a chegada do Emanuel, Deus conosco, né? Então, a igreja, né, continua a repetir a toda a humanidade, né, que a verdadeira e definitiva salvação é um dom que o próprio Deus nos traz, vindo a nós, né? Então, nós já estamos perto do Natal do Senhor. Faltam pouquíssimos dias, então que nós realmente possamos estar atentos aos sinais do Senhor. Então, a primeira leitura de hoje está em Isaías capítulo 7, versículo 10 a 14. Isaías capítulo 7, versículo 10 a 14. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: Não o pedirei nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigar-des os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que nós devemos ficar atentos aos sinais do Senhor, né? Aqui, como fala aqui no o profeta Isaías, na primeira leitura, fala: o próprio Senhor, né, vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, aqui já está se referindo ao próprio Cristo, né? Ele é o Emanuel, o Deus conosco, né? Então, que a gente possa realmente receber esses sinais com muita fé e alegria, que nós possamos espalhar essa boa nova a todos, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 1, versículo 1 a 7. Romanos, capítulo 1, versículo 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é o início da carta de São Paulo aos Romanos, né, que ele faz a saudação aqui também ao povo de Roma, né? E ele fala aqui, né? Fala aqui, né? Paulo fala aqui nessa leitura, né? Qual é para que finalidade ele está escrevendo essa carta, né? E aqui ele fala: é por ele que recebemos a graça da vocação, né, a Jesus Cristo, né, através, né, do nosso Senhor que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos para a glória do seu nome, né? Então, Jesus, Filho de Deus, né, com poder pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, né? Então, aqui é o início, né, da carta de São Paulo aos Romanos, né? Que a gente possa realmente ter graça e paz por parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora, né, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 24. Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 24. Ora,
O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Então, a leitura do Evangelho hoje, né, coloca em evidência, né, a pessoa de José. Né? Então, no Evangelho de Lucas, né, o anjo pede a Maria para dar nome à criança. Né? No Evangelho de Mateus, né, que foi esse que eu acabei de ler, o anjo, né, pede a José para dar o nome de Jesus à criança. Então, Mateus diz que José era marido de Maria, né? Mas, na verdade, ele era apenas noivo. Então, segundo a lei e os costumes dos judeus, noivado já era um compromisso matrimonial. Né? Maria já estava desposada com José, como diz aqui. Né? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, né? Então, os desposados, eles eram considerados marido e mulher, né? Por que José? Aí a pergunta que as pessoas se fazem é: por que José, né, sendo um rapaz bom, justo, que conhecia perfeitamente, né, e confiava na fidelidade, na honestidade de Maria, pensou em abandoná-la secretamente, como a gente viu aqui? Né? O que seguramente levou José a ser tentado, né, foi a dificuldade de entender, né, o mistério que a ação de Deus estava realizando. Maria estava concebendo, né, pelo Espírito Santo. Né? Então, só que José não sabia disso. E ele pensava que era indigno de tomar a esposa do Espírito Santo como sua esposa, né? E muito menos ter condições de educar o Filho de Deus. Né? Ele não conseguiu entender seu papel na missão de Maria. Então, porque ele não era, visto que ele não era o pai da criança, né, que Deus havia gerado, né, em Maria. Maria concebeu através do Espírito Santo. Né? Então, ele não queria intervir nos planos de Deus a respeito de Maria, sua noiva. José ele não se sentia capaz de desempenhar com responsabilidade e dignidade a sua missão de viver ao lado dos dois e ser responsável por eles. Né? Então, e aí depois, né, naquela noite, José estava decidido a deixar Maria, né, quando o anjo veio através do sonho, né, que na verdade realmente ele, José, era o escolhido, né? E aí ele fala: coragem, é você mesmo que Deus escolheu para ser o pai legal da criança, né? Aqui ele fala: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Né? Então confia na palavra de Deus, acredita naquele que o chamou, né? Pois sabe, né, que quem lhe dará capacidade para viver sua vocação será o próprio Deus. Né? Então São José é apresentado, né, para a gente nesse domingo do Advento, nesse quarto domingo, a cada um de nós como exemplo, né, de pessoa verdadeiramente confiante e disponível nas mãos de Deus. Então que nós realmente possamos ser confiantes também e sempre abraçar, acolher a missão de Deus
para a nossa vida, tá certo? Ele tem uma missão na nossa vida, ele nos designa para uma missão e nós devemos abraçá-la, acolhê-la com bastante fé e confiança e disponibilidade também, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.